Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar ou dar algumas orientações, apresentar alguns recortes do entendimento de um trecho da obra de dois filósofos, sociólogos, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que chama Dialética do Esclarecimento. Tem um trecho dessa obra na atividade e eu vou tentar apresentar algumas orientações, algumas luzes, para que vocês entendam um pouco o que esse trecho do texto quer dizer. Isso vai ajudá-los a responder as atividades, tá? Theodor Adorno e Max Horkheimer são alemães e são do século XX, tá? Trata daquela questão da indústria cultural, beleza? Então, na primeira linha, o texto já dá uma luz sobre o que os autores querem dizer. Eu vou ler aqui para vocês. Então é o seguinte: na indústria, o indivíduo é ilusório, não apenas por causa da padronização do modo de produção. Na indústria, a gente está tratando da questão da indústria cultural, onde há a massificação de bens culturais, e aí faz com que as pessoas se padronizem por conta desses bens produzidos massivamente, geram comportamentos, pensamentos massivos. Podemos dizer que todos começam a pensar da mesma forma, a agir da mesma forma. Ele afirma aí que o indivíduo na indústria é ilusório, é enganoso, é falso. A identidade do indivíduo autêntico, original, não existe. E ele afirma assim, não é só por conta da padronização. Ele continua aqui, ó. Ele só é tolerado, o indivíduo, na medida em que sua identidade incondicional com o universal está fora de questão. Dá a entender que o indivíduo só é aceito no grupo desde que ele não se afirme com a sua individualidade. Ao que parece, ele precisa fazer parte do padrão. Se ele começar a ser autêntico, vai mudar o padrão estabelecido pelos bens culturais vendidos, consumidos. Então ele é alguém estranho. Ele só é tolerado desde que a individualidade dele está fora de questão de ser discutida. Ele precisa assumir o padrão que está estabelecido. Olha o conceito, eu vou continuar aqui, da improvisação padronizada do jazz até os tipos originais do cinema, que tem de deixar a franja cair, não é no meu caso, né? Sobre os olhos para serem reconhecidos como tais, o que domina é a pseudo-individualidade. Esse conceito é importante. O sentido de pseudo é falso. Então, a falsa individualidade. O que existe, então, nesse contexto da indústria cultural, é a pseudo-individualidade. Um outro trecho diz assim, está na quinta linha, no final da quinta linha. O individual reduz-se à capacidade do universal de marcar tão integralmente o contingente que ele possa ser conservado como o mesmo. Eu quero destacar essa parte. O individual reduz-se à capacidade do universal. O sentido do universal está caracterizado pelo padrão, para aquilo que o universo comprou, aquilo que o universo de pessoas estão consumindo, o universo está consumindo. O indivíduo se reduz ao padrão. Olha que interessante, se reduzir dá a entender então que ele perde a capacidade de ser aquilo que ele poderia ser mais como um indivíduo autêntico. A individualidade se reduz ao que todos estão fazendo, ao que todos estão comprando, ao que todos estão pensando. Pulando alguns trechos, queria destacar essa parte aqui, ó. As particularidades do eu, do indivíduo, agora são mercadorias monopolizadas, ou mercadorias exclusivas e socialmente condicionadas, formatadas, construídas,
que se fazem passar por algo natural. Então, o eu é uma mercadoria. Como eu penso, como eu ajo, o que eu como, o que eu gosto de escutar, de música ou não, é uma mercadoria exclusiva, monopolizada por grandes setores aí e que são condicionadas, né, formatadas, prontas. E o mais interessante é que isso tudo tem uma perspectiva de que não, isso é natural, é meu, parece que é meu. Dá a impressão que, que todos esses gostos, esses comportamentos nasceram de mim, é meu. Eu tenho a liberdade para escolher tudo isso. Mas na verdade, é, essa liberdade é uma pseudo-liberdade, né? Porque a nossa individualidade está sendo construída de maneira ilusória. Continuando, eu vou pegar o seguinte trecho para finalizar. Diz assim: a pseudo-individualidade é um processo para compreender. Precisa entender o que essa ilusão do indivíduo e tirar da tragédia sua virulência. Virulência é no sentido a sua multiplicação, a multiplicação da pseudo-individualidade que todo mundo está assumindo. Então a gente precisa compreender para tirar essa virulência. Diz assim, continua assim: é só porque os indivíduos não são mais indivíduos, é pelo fato de que o indivíduo agora ele é pseudo-indivíduo, mas sim, que ele é agora, meras encruzilhadas. Ele está em cruzamentos, caminhos das tendências do universal. Como assim? Ele está no meio assim de uma encruzilhada de caminhos, sei lá, ele tem 4 caminhos, aí ele vê um monte de pessoas indo para aquele caminho, acho que eu vou por esse lado aqui mesmo. Daí parou numa outra encruzilhada, para ir agora, para onde eu vou? Daí vê um outro grupo de pessoas vindo tudo aqui atrás, vindo para lá, eu também vou para lá. Por que ele faz isso? É porque ele não é mais indivíduo. Porque ele está vazio da sua autenticidade e precisa ser preenchido com o padrão da indústria cultural, a tendência da indústria cultural. Finalizando aqui, vou continuar nessa parte. A cultura de massas revela assim seu caráter fictício, falso. Né? Não existe, que a forma do indivíduo sempre exibiu na era da burguesia. E seu único erro é vangloriar-se por essa duvidosa harmonia do universal e do particular. Quero fechar com esse trecho aqui, ó. Duvidosa harmonia do universal e do particular, que dá a impressão que esses bens culturais que são consumidos e que estão construindo individualidades, está gerando uma harmonia, não é uma coisa tranquila. Há uma harmonia entre o que é universal, né, o que é padrão, e a minha individualidade. Não parece ser tão claro assim. Não há tanto uma harmonia. Em que medida será que eu estou tendo liberdade para fazer essas escolhas? Ou eu estou só sendo a tendência universal de modas, daquilo que está sendo consumido no momento, e daí por eu não ter mais a minha individualidade, eu preciso preencher com essa falsa individualidade. Será que tem harmonia entre essa universalidade dos bens culturais, das massas, com a minha particularidade, minha individualidade? É bem duvidoso, como Max Horkheimer e Theodor Adorno escrevem aqui. Beleza? Pessoal, então é um pouco dessa ideia. Eu quis trazer algumas luzes sobre alguns trechos aqui, para ver se ajudem, para ajudar vocês a fazerem a reflexão e responder as questões, ou a questão. Pessoal, então, na atividade, a pergunta está exatamente assim, ó. Explique em poucas palavras qual a ideia central desse texto, o que ele quer dizer. Eu dei bastante informação sobre qual é a ideia principal desse texto. Então, releiam mais uma vez, reflitam um pouco e escrevam. Não precisa ser uma tese, escreva algumas palavras tentando definir a ideia central desse texto. É possível a partir da minha explicação e é possível a partir da sua leitura também. É possível compreender qual que é a ideia-chave aqui. Beleza? Pessoal, então qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail ou pelo Classroom. Fechou?
Bons estudos aí para vocês, galera. Tamo junto.